Bom, turma, então para a gente fechar nossa temática de hoje, a gente vai trabalhar um outro teórico que trabalha também o processo de comunicação, nesse caso Vanderlei, e que ele considera o triângulo linguístico para a compreensão da comunicação. Nesse caso, a gente tem então um objeto de comunicação a ser trabalhado. A gente pode trabalhar isso através de símbolos, e esses símbolos têm significados. Então, para vocês entenderem, por exemplo, símbolos que são universais. Quando a gente estuda as placas de trânsito, por exemplo, as placas de trânsito, elas são universais. Pode até existir mínimas mudanças de um país para o outro, mas se a gente vai para qualquer outro país e vê uma setinha virada para qualquer um dos lados, a gente entende que ali a gente pode virar, né? Ou não, depende aí de quem passou ou não nos testes de habilitação. Mas enfim, independente do país em que a gente se encontra, as placas de trânsito vão ser mais ou menos a mesma. Então, elas fazem uso de símbolos que possuem significados, ou seja, se a setinha tá para lá, olha, você pode virar à direita. Se a setinha tá para cá, olha, você pode virar à esquerda, né? Ou eu estou indicando, por exemplo, dependendo de como é a seta, que vai existir uma curva à direita ou que vai existir uma curva, quer dizer, uma curva à direita ou uma curva à esquerda, né? Enfim, são símbolos universais. Agora, a gente sabe que existem outros que as pessoas vão ter percepções diferentes a respeito de um mesmo símbolo, tá? E aí, nesses casos, a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, se eu sou de uma multinacional e participo de um processo de comunicação. E aí eu resolvi ilustrar toda a apresentação da minha empresa para tornar mais dinâmica a negociação com o outro. Mas eu não vi o que eles veem como significado dos símbolos que eu estou trazendo na minha proposta. Eu acho que eu devo ter falado com vocês no nosso encontro anterior, por exemplo, que uma das coisas que a gente deve evitar é apontar com um dedo só, que em alguns países isso é uma ofensa. Então, sempre usar dois dedos para direcionar a pessoa para determinado lugar, ou com a mão, né? A gente direciona com a mão a pessoa para determinado lugar. Então, é uma simbologia, eu estou indicando a pessoa um caminho que tem um significado. Quando eu uso um dedo, eu posso estar sendo agressivo na minha fala e posso ofender o outro por conta dessa colocação. E aí, identificar justamente isso. Tá? Então, gostaria de passar para vocês principalmente esses processos de comunicação, que são os que fazem parte do nosso pensamento em quando a gente vai trabalhar um diálogo, o que a gente precisa considerar, principalmente em grandes negociações e principalmente se a gente tem intenção de levar essas negociações para o longo prazo, tá? E entender que dentro desses processos de comunicação, a gente trabalha tanto com a comunicação verbal, a fala e a escrita, como com a comunicação não verbal. E aí entra muita coisa, essas expressões, né, de tentar mostrar e enfatizar determinados aspectos para o outro, a fala com a mão, o corpo presencialmente, a postura, tudo conta muito numa comunicação não verbal. E quando a gente traz isso, por exemplo, para um material impresso, ilustrativo, a gente pode trabalhar vários ícones que também vão transmitir informação. E aí a gente fala muito, por exemplo, se eu vou apresentar no material uma maçã, e aí eu coloco lá no impresso a imagem de uma maçã. E aí eu escrevo embaixo dela, maçã. Eu tô perdendo espaço porque eu poderia falar muito mais sobre essa situação do que replicar que aquele ícone tem aquele escrito maçã. As pessoas conhecem uma maçã, né? Então, ter cuidado nesse sentido, para que a gente não se torne repetitivo. Se eu apresentei através de uma imagem uma informação, eu não necessariamente preciso transcrever essa informação visual através de texto, tá? Então, saber trabalhar muito bem toda a informação verbal, texto e fala, como não verbal, que ela vem através de ícones, de imagens, de ilustrações, de gestual, de falar com as mãos, as expressões faciais que falam muito também, a postura da pessoa, né? Sabe aquelas dicas de entrevista de emprego, por exemplo? Olha, chega, olha a pessoa nos olhos, aperta a mão com firmeza.
tudo isso faz parte da comunicação não verbal e que não vale só para entrevista de emprego, que também é uma negociação. Eu estou negociando uma possibilidade de atuação para minha carreira profissional, mas também outras negociações a partir do momento que a gente se coloca dentro de uma empresa, ok? Último detalhe, só para não esquecer também, eu tô olhando aqui na minha colinha, saber ouvir, tá? Em negociações, isso é essencial. As pessoas, primeiro, gostam de ser ouvidas. Então, a gente já começa por aí. Dar voz ao outro, né? Deixar ele se colocar. E quando a gente ouve mais, a gente percebe melhor as intenções do outro e até como lidar com ele, né? Então, independente da situação de comunicação em que vocês se colocam, saibam ouvir, tá? Saibam compreender o que o outro quer te transmitir e realmente prestar atenção no que ele está falando, para depois se colocar e trazer seus argumentos e também se posicionar de forma que ele saiba te ouvir, tá? Então, dentro das situações de comunicação que eu tenho para passar para vocês é hoje. Na próxima semana eu devo voltar a trabalhar outras informações com vocês para que a gente consiga trabalhar todo o conteúdo ainda esse bimestre, tá? Eu falei que a gente ia fazer alguns ajustes aí no nosso calendário por conta desses atrasos que a gente teve no início do semestre. Então, provavelmente na próxima semana eu já trago mais conteúdo para vocês, certo? Se tiverem dúvidas, deixem seus comentários, suas sugestões e a gente vai se falando, tá? Não deixem de participar, que isso é muito importante pra gente. Até a próxima aula.